Olá, eu sou o Luiz. E eu sou o Carol. Nós somos professores universitários de Direito e este podcast vai abordar sempre algum assunto do cotidiano na intenção de democratizar o conhecimento jurídico, tendo sempre na mesa conosco alguma autoridade sobre o assunto. Pessoal, o bate-papo de hoje é com o excelentíssimo senhor prefeito de Goianá, Estevão de Assis Barreiro, o Estevinho, prefeito reeleito do município, que também exerce fora da política a profissão de professor de educação física. Estevão, muito obrigado, meu amigo, por aceitar esse convite. É um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer todo meu. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar conversando com vocês aqui, dois profissionais de renome, Então, eu estou aqui perto de 2 estrelas, Quem somos nós, Estevão? Ô, Estevão, então, meu amigo, a gente vai falar hoje sobre as contratações na administração pública. E você é prefeito, o que você mais assina lá, dentre tantas coisas, são contratos administrativos para poder prestar serviço para a população de modo geral. Eu queria que você começasse falando um pouco qual a sua visão, de uma contratação que a administração pública faz. Você acha hoje que é fácil a administração fazer alguma contratação? É burocrático? Como que você vê isso? A contratação é a visão que eu tenho, para você contratar, que você fala funcionário ou serviço? Serviços de modo geral. Então, tem uma burocracia muito grande, Porque todo contrato que nós vamos fazer, pelo menos lá em Goianá, a gente procura fazer a licitação para fazer a coisa bem certinha, Para não ter erro. Mas, assim, é um processo demorado, Porque tem aqueles prazos de licitação e se alguém entra com recurso e vai atrasando mais ainda, isso dificulta um pouco. Então, o que facilitaria esse processo, o que facilita isso, é você ter um bom planejamento. Se você tem um bom planejamento, aí você consegue desenvolver melhor, porque você já desconta esses prazos, que tem dificultador, e assim, facilita bem. E eu acho que cada vez mais, com todos esses processos aí, está apertando aos gestores a planejar melhor, A fazer esse planejamento mais próximo ali do ideal, do perfeito. É lógico que, em tratando-se de administração pública, tem ali as suas emergências, as suas urgências, que foge um pouco, extrapola um pouco, desse planejamento. Aí é a hora que a gente tem mais dificuldade para poder desenvolver alguma coisa, Sim. Agora, tirando isso, assim, planejar, Porque eu acho que não só na gestão, eu falo também como professor, eu lá, professor de educação física, o planejamento geralmente as pessoas, copia e cola, repete o mesmo e vai colocando aquilo, e não revê, vê o que deu certo, o que não deu, o que deu errado, se o tempo foi adequado, se não foi, Então eu sempre, como professor, sempre procurei fazer isso, E quando eu entrei para a prefeitura, para prefeito, eu procurei levar isso para dentro da prefeitura e não só deixar aquela coisa, o planejamento do ano anterior, você aplicar. Vamos executar de novo o que já estava. E eu entendo que não, que cada ano é diferente, tem sua particularidade, e eu já tive uma dificuldade imensa no primeiro ano, porque nós trabalhamos com orçamento, com tudo, feito pela gestão anterior, Então, isso é um processo assim também que dificulta no primeiro mandato, Pega uma equipe igual a minha lá, sem muita experiência, em todos os sentidos, todo mundo aprendendo, mas todo mundo comprometido, em fazer o certo, E tem essa dificuldade, Igual, por exemplo, a maior dificuldade que eu tive quando eu entrei foi justamente isso. Eu sou da área do esporte e vejo o esporte como uma ferramenta riquíssima em prevenção, E ali você pode economizar, através do esporte, em segurança pública, em saúde. E a gestão anterior, a visão dela era outra, Não é questão de visão errada, é outra visão, Diferente da nossa. E aí nós tivemos dificuldade de aplicar aquilo que a gente tinha na cabeça, tinha planejado no primeiro ano, Aí ficou praticamente um ano a gente arrastando ali, meio que aprendendo, e fica meio que um ano travado, Não fica parado, fica travado. Sim. O planejamento, igual você falou, é essencial, Estevão? Essencial.
Como é que você vai, tipo assim, né, você não pode falar assim, eu preciso do negócio amanhã. Na administração pública a gente sabe que não funciona assim, né? Não tem jeito. Tudo, sabe? Se você tiver planejadinho, sabe? Fica mais fácil. Só que, infelizmente, né, nós, no Brasil como um todo, principalmente em cidades menores, a gente vem dessa cultura de assistencialismo muito grande. Sim. Que, assim, é o imediatismo, né? A pessoa precisa, e tem um acesso ao prefeito é muito fácil, e vai lá e acha que tudo é fácil, né? E não é bem assim, né? Sim. Até um simples caminhão de mudança, né? O que a gente procura fazer lá em Guaianá é passar pela assistente social, ver se a pessoa realmente precisa daquilo, e tem que ter um prazo, né? Claro. E não é assim, eu preciso do caminhão de mudança para amanhã, não é assim, né? Sim. Eu acho que tem que ter todo esse planejamento, tudo, né? Em todos os sentidos, né? Ô, Estevão, e você vê assim porque como você lida muito com as pessoas por ser prefeito, você vê assim que às vezes a população tem dificuldade de entender a necessidade da licitação para depois prestar um serviço? Ou você acha que o pessoal é compreensível, tranquilo? O que você acha disso aí? Não compreende não. Não sei. Não De compreendo. jeito nenhum. Igual, por exemplo, você executa uma obra, né? Aí às vezes ganha uma empresa, né, que de repente não executa aquele serviço da maneira que a gente queria. E aí o que cabe a nós, né, da administração, a fiscalizar e depois cobrar, né? Sim. Então, se o serviço foi mal executado, ele tem uma garantia e ele vai ter que consertar aquilo, mas nem sempre vai ficar um serviço de qualidade. Às vezes eu já passei por isso lá em Guaianá, né? Um calçamento de rua que ficou terrível, né? Ficou muito ruim. Mas estava dentro ali da especificação, da licitação, tudo direitinho, só que ficou muito ruim mesmo, com alguns buracos e tudo. E aí ele tem 5 anos para, né, durante 5 anos, depois da obra realizada, ele é a garantia, ele tem que consertar. Só que parece assim, é uma obra nova, mas parece que é uma obra velha, né? Já cheio de remendo e tudo, porque não ficou bom o serviço. E a gente fica de pé e mão amarrada. Sim. Eu acho que se a gente tivesse uma liberdade maior, né, de escolher uma firma, né, assim, que você conhece o serviço, né, antes de contratar, ver o serviço daquela firma e tudo, né, e se fosse um preço, né, dentro da realidade, você dispensaria a licitação, aí com certeza o serviço seria assim, de melhor qualidade, bem prestado. Mas eu entendo também que a licitação, infelizmente, né, uma grande parte dos políticos do Brasil pensa quando ganhou um cargo, né, ou prefeito, ou governador, alguma coisa, eles já pensam e falam, opa, vou resolver a minha vida. E não é isso, né? Sim. A gente tem que resolver a vida do município, né? Do estado, né? E não própria, né? Sim. Então a licitação, eu acho que, assim, eu entendo que ela é bem travada, trava bastante os nossos serviços por conta disso, né? Por conta dessas questões, por causa dessas pessoas mal intencionadas, né? Sim. Então, e não é só de prefeito, né? Os prefeitos são muito mal vistos por conta disso, né? Sim. Mas você vê, no Rio, 5 governadores presos, né? Então isso aí pra gente é uma vergonha, assim, imensa. Com certeza. Mas, Estevão, eu achei muito interessante você mencionar que o planejamento é, na sua visão, o ponto para tentar superar essa formalidade. Isso. Porque você tem, eu achei interessante sua colocação, você tem que se antever, né? Isso. Se você quer alguma coisa para o segundo semestre, você já tem que começar aqui nos primeiros meses do ano a pensar. Se você quer, às vezes, uma coisa para o outro ano, você já tem que começar a pensar o que fazer. E você tem na sua experiência lá situações em que você, como prefeito, ficou numa saia justa em decorrência de fatos excepcionais, atos ilícitos, crimes ou qualquer outro tipo de calamidade que não estava dentro de um planejamento, até por ser muito excepcional, por ser muito diferente do que se imaginava, e te colocou numa situação difícil nesse tempo que você está lá na prefeitura? Em matéria de contratação, de licitação, desse tipo de coisa? Assim, eu não sei se eu entendi muito bem. A ideia é o seguinte, você disse que o planejamento é o que você entende como necessário para tentar superar essa formalidade. Isso. Porque como a gente está trabalhando em decorrência da licitação, não é possível o gestor público comprar de imediato. A minha pergunta é no sentido se na sua experiência, em decorrência de algum fato excepcional, de algum crime que alguém cometeu, de algo que aconteceu no município, você ter, como gestor, muita dificuldade com isso. Sim, com certeza. Recentemente nós tivemos um roubo lá da fiação da creche, né? Então,
onde funciona uma escola, né, dos anos iniciais, e roubaram os fios, né? Um feriado prolongado. E você se depara com essa situação que eu não tinha planejado trocar aquela fiação. Claro. Né? Então nós tivemos que gastar aí R$30 mil só com Nesse caso, essa fiação. O município foi vítima de um crime. De crime. E tem outro fator também que é igual agora. Aí tem os deputados, né, que colocam emenda para os municípios, e a gente sempre tem uma conversa prévia, né, sobre o apoio, né? Então eu te apoio, o que você pode ajudar a cidade? Sim. E a gente já trabalha nesse sentido. Só que tem ano, o mandato passado nós tivemos quase emenda nenhuma, né? Então nós não tivemos muito problema com isso não. Nesse ano agora, nesse mandato agora, nós estamos tendo assim várias surpresas, né, boas, né? Igual o deputado que me apoia já me ligou outro dia e falou: estou mandando mais 400 mil para você calçar. E eu não tinha planejado isso. Né? Então, são surpresas boas que a gente tem que correr ali para não perder essa verba. Então, tem esses dois sentidos, sabe? De coisa. Eventos também, sabe? Eu tenho um projeto de handball que nós começamos um projeto lá simples, eu coloquei no planejamento, que o objetivo é formar o cidadão, né? E lá em Goianá tem bastante esporte, né? Até porque eu sou professor de educação física, né? E a gente economiza bastante com esporte. Só com a natação, no primeiro ano nós economizamos 72% do consumo de xarope antialérgico para criança. Olha. Entendeu? Então, e são crianças que não vão se envolver com droga, né? Então essa questão do esporte você vê refletindo claramente no gasto com a saúde. Com certeza. Então no município hoje, se você puxar de antes da sua gestão ou de um momento em que você ainda estava iniciando e não tinha todo esse desenvolvimento esportivo lá, você viu claramente nos números uma diminuição de gastos. Com certeza, em todos os sentidos. Veio a pandemia, atrapalhou um pouco, né? Deu aquela quebrada, porque a criança você tem que dar atividade para ela, né? Sim. Você tem que ocupar o tempo dela, né? A cabeça dela, né? E principalmente na área do esporte, tem um professor, né, que é o espelho para essas crianças, né? Então ele complementa o trabalho da família, né? Tem a família, é o essencial, né? A educação é a família. E o professor, ele é só uma ferramenta para ajudar, né, nesse caminho, na formação de personalidade, né, do caráter da criança. Isso é fundamental. E voltando ao que você tinha me falado dessas surpresas, o handebol, nós tínhamos um grupo de meninos, né, que eram maiores e assim, gostavam de futebol, mas não tinham habilidade. O futebol para isso é cruel, né? As próprias crianças já afastam, ou vai para o gol, ou vai ser... o último escolhido. E isso, assim, para a cabeça da criança não é muito legal, né? Para ele conviver com isso. Então, a gente tem que dar atividade e descobrir, porque todo mundo tem um ponto alguma forte. Coisa que é melhor. É isso. E cabe mesmo a nós, professores, direcionar isso para a criança, para ela se sentir útil, a autoestima vai lá em cima. E com essas crianças nós tentamos colocar o handball, né? Vamos colocar o handball. Aí, no início, teve uma certa resistência, mas aí... O esporte motivação, fala tudo, né? Então nós começamos a falar, marca viagem para eles, que eles vão querer jogar o handball para poder viajar, né? Então, e foi o que deu certo. Aí começou a viajar, o time era fraco, né? Começou, né? Ninguém jogava, né? Só que aí aquilo foi, né? Foi progredindo, né? E assim, com 2 anos de trabalho, aí formou uma equipe boa, né? Aí, resumindo, isso começamos em 2017. Hoje, nós temos 120 alunos, né, na escolinha de handebol, nosso município aí de 5 mil habitantes, 4 a 5 mil habitantes, entendeu? Muito expressivo. Por handebol, né, com vários esportes, onde o futsal Sim, que era. O futsal, só para você ter uma ideia, nós chegamos a entrar antes da pandemia, nós entramos com 15 equipes na Copa Bahamas de futsal, 15 equipes de criança. O Sub-7 com 4 equipes de criança no Sub-7. Então, quer dizer, o futsal lá sempre foi bem envolvente, né? A pandemia que deu uma quebrada. E agora o handebol ultrapassou. Aí é o que eu te falo, é uma surpresa boa, né? Porque nós começamos com esse projeto para formar o cidadão, de repente ficou uma equipe muito boa, começou a revelar jogadores, né, para outras equipes, né? Nós temos meninos jogando até em outro estado. E quando foi no início desse ano, finalzinho do ano passado, o professor chegou para mim e falou, olha, eu tenho uma surpresa para você,
não sei se você vai gostar ou não. Eu falei, o que é? Nós fomos escolhidos para representar Minas Gerais no GEBS, né? Nos Jogos Estudantil Brasileiro. Eu tomei um susto, mas como todo bom mineiro desconfiado, eu falei, tem um recursozinho. Qual que é a parte do você não vai gostar, né? Aí ele falou, não, é só levar os meninos, né? Eu falei, daqui para o Rio é perto, né? Ele falou, não é para o Rio, não, é para BH. Eu falei, mas não vai ser no Rio, né? Acho que eles iam passar lá uns 10 dias, né? Lá na Barra, né? Que é uma coisa assim, para esse menino viajar lá é o ápice, né? Lá no Centro Olímpico e tudo. Aí eu, mas por que BH? Ele falou, não, porque eles vão se juntar à delegação mineira, né? De outros esportes, e vão de avião. Quer dizer, eu fiquei numa alegria imensa, sabe? Assim, de saber que os meninos de Goiânia aí que não estão acostumados, né? A grandes viagens, né? Com luxo mesmo, pela primeira vez natureza, né? de avião. Provavelmente deve ter sido a primeira viagem de avião desses meninos. Provavelmente bem sim. provável. Provavelmente Boa parte sim. deles, né? Isso. Então foi uma coisa assim, uma experiência ímpar, né? E aí eu vejo assim, lá para frente, esses meninos, né? Provavelmente não vão se envolver com droga, Sim. porque já estão encaminhados para o esporte, que vai na contramão, caminha na contramão da droga. E serão multiplicadores no futuro, né? Que eles serão pais e vão querer isso para os filhos. Né? Então, e aí agora o time, como explodiu, o time está muito bom, o Sub-15 e o Sub-13, e aí entra nessa parte que eu não tinha planejado nunca. Você nunca né? planejou um handball desse tamanho. Um handball desse tamanho, e nós tivemos que entrar no Campeonato Mineiro, entendeu? Aí, quer dizer, aí a despesa é alta, né? Porque você paga só de taxa ali uns R$6.000. Aí eles foram disputar agora, fomos vice-campeões mineiros, agora lá em Ponte Nova, né? Excelente. Então, assim, é uma coisa que eu não tinha planejado, mas eu tenho que me virar para fazer. E você sabe, assim, detalhes de como você conseguiu fazer isso? Você remanejou orçamento? Como é que foi essa burocracia? Então, se fosse no mandato passado, provavelmente eu não conseguiria, não. Eu ia ter que correr atrás de patrocínio. Mas nesse mandato, né, o atual governador, né, ele honrou o compromisso, né, e pagou as dívidas do mandato passado. Sim. Então, isso ajudou demais as prefeituras. Sabe? Acho que todos os prefeitos, aí às vezes eu vejo debate, alguma coisa assim, a grande maioria dos prefeitos estão apoiando o atual governador por isso. Né? É obrigação dele? É obrigação dele, mas era do outro e ele não cumpriu, né? Dos repasses que eram da prefeitura. Então nós passamos muito aperto. E também aos deputados, né? Os deputados que nós estamos apoiando têm ajudado bastante a gente. E aí permite, por exemplo, teve um deputado que mandou 500 mil para a saúde. Aí me ajuda a pagar o médico. Eu não preciso pegar dinheiro, né, de um lugar para jogar lá para a saúde, para eu manter aqueles médicos. Então eu tenho esse dinheiro aqui. A emenda do deputado acaba te aliviando e você não precisa remanejar dinheiro para lá. Alivia. E o deputado, né, tem me ajudado demais lá, sabe? Principalmente o deputado federal, né? Eu estou evitando falar o nome aqui porque, né? Não, mas assim, não é questão de fazer propaganda, né? Você está narrando a sua realidade lá, pode ficar à vontade. Tá. Não, porque é o Júlio Delgado. O Júlio Delgado tem ajudado a gente, não só ele, né, como outros, mas ele é o que tem ajudado mais a gente. Nós vamos aquecer a piscina, né? Que a natação é o nosso forte, né? Sim. Nós temos uma piscina semiolímpica que é só para aula, não é clubinho, né? Assim, de a pessoa nadar, não, é só para aula. Sim. Se a pessoa quiser treinar, é só marcar como profissional lá, com o secretário, que não tem problema. E nessa época agora, maio, junho, principalmente junho e julho, né? A gente tem que parar as aulas justamente por causa do frio, né? Muito frio e faz a vasoconstrição e tudo, então não é ideal, né? Não é recomendável você continuar com as aulas com a água muito fria. E agora o deputado mandou também dinheiro para aquecer a piscina, né? Olha que legal. Então vai ser uma coisa assim, aí eu já estou vendo lá na frente, essa economia que eu falei anteriormente, né? Com certeza vai aumentar. Totalmente no inverno. Né? Você acha que você consegue fazer uma relação, pode ser uma coisa assim, mais uma impressão sua como gestor. Vamos dizer, é melhor investir, isso aí você já deixou claro, é melhor investir no esporte do que na saúde, por exemplo, né? Mas vamos dizer assim, você conseguiria, não é que é melhor, né? Porque a saúde, claro que é necessária, mas você chega a economizar dinheiro a ser gasto na saúde porque você está investindo no esporte, pelo que você está falando aí, né? Com certeza, Lúcio. Porque você imagina, no posto de saúde a gente se depara, né? Porque eu converso bastante com os médicos, nós temos uma equipe lá fantástica, né? Eu procuro até não ir muito, justamente para não ter achar que vai ter uma intervenção
uma interferência política, né, lá dentro. E como se o médico, você tem medo do médico achar assim, o prefeito está vindo tá pressionando, tá querendo... nada, eu não é seu perfil, sabe, né? não é, eu só vou no posto de saúde mesmo quando eu estou precisando, que eu uso lá, alguma coisa assim, mas fora isso, eu converso, mas informalmente, assim, para ver, né, o que eles acham, trocando ideia de alguns projetos, né, nossos, né, e eu tenho esse feedback, né, que, por exemplo, cidade do interior tem muita criança e idoso, né, a maior parte, né, porque os adultos têm que sair para trabalhar, porque o serviço é escasso, então é uma cidade ali que tem bastante, majoritariamente adulto e idoso. E o idoso com isso, nós temos uma incidência muito grande de idoso com carência afetiva, né, que ele está carente, né, tá sozinho, aí ele vai no médico, porque o médico lá vai, olha, examina, trata com carinho, dá um remedinho, aquela coisa toda, aí ele sai de lá, né, satisfeito que tem uma pessoa, né, olhando com carinho. É mais afeto do que questão de saúde, às vezes, né? Isso. E aí, se eu coloco, igual lá em Guaianá, tem professores que dão ginástica, que é alongamento, sem contraindicação. É só alongamento mesmo, só para predispor o corpo mesmo. Em 6 bairros, né? O professor vai 2 vezes na semana, vai lá e promove 1 vez por mês um café geral e tudo. De vez em quando faz umas caminhadas também na zona rural. Mas essas 2 aulas são fundamentais para isso, porque são aulas divertidas e tudo. E o médico, quando ele percebe que há uma carência afetiva, ele prescreve, né? 3 meses de hidroginástica, ou 3 meses de ginástica, 3 meses de yoga, que são serviços que nós oferecemos. Sim. A pessoa vai fazer obrigatoriamente, né, muito a contragosto, porque ela, na visão dela ela está perdendo o médico ali, aquele carinho, mas vai para fazer a aula. Chega lá, ela se depara com um profissional de educação física, divertidíssimo, que é uma aula que é só brincadeira. Então ali ele vai cuidar não só, né, do movimento em si do corpo, né, que é predispor, articulação, aquela coisa toda, e também é um trabalho mental fantástico, né, porque trabalha ali a cabeça da pessoa, que é uma aula divertida com várias pessoas, né, não é um paciente e um médico, é um aluno no meio de vários outros alunos e qualquer idade. É aluno, vira criança do mesmo jeito, né? As brincadeiras e tudo. Então, é uma coisa assim, motivacional muito grande. Aí, o médico, eu pago caro, ainda tem uma despesa do remédio. O professor é mais barato que o médico, e ele não atende ele atende um grupo, né? Sim. E ainda tira o remédio, né? Então, é muito mais barato, sabe? E você dando uma qualidade de vida melhor para essa pessoa. A gente tem relato de pessoas que iam lá e não conseguia pegar, idosos, não conseguia pegar um embrulho em cima do armário. Só com o alongamento ele já consegue, todo alegre. Pelo que eu estou entendendo da sua experiência de gestão, você acredita e tem demonstrado e provado pela sua experiência, pela sua atuação, que a alocação dos recursos públicos, a boa contratação, o bom direcionamento do recurso faz toda a diferença então, né? Não, com certeza. Nessa mesma linha, né, às vezes eu converso com bastante prefeitos, cidade do interior ela tem um problema que é o efetivo policial muito pequeno. Sim. Né? E o Estado fica muito amarrado, porque o Estado também é quebrado, né? Assim, não dá para cobrar muita coisa. E a facilidade das pessoas usarem droga é muito grande no interior. Sim. Pelo esse número efetivo de policial ser pouco. Então eu vejo vários prefeitos assim, eu quero mais polícia. Eu entendo que, não, tranquilo, precisa sim, sempre é bom, né, ter segurança. Claro. Mas eu já penso na prevenção, sabe? Eu sempre vou pensar na prevenção. O que eu posso fazer para não precisar da polícia? Então, qual que é o problema? É boca de fumo? Então, o meu problema é quebrar a boca. Como? Não tendo usuário, entendeu? Entendi. Se não tiver quem compra, a boca vai fazer o que ali? Vamos embora daqui, vou para outra cidade. Claro. Então, por isso que a gente procura... Aí entra a sua gestão, né? Assim, procura envolver bastante criança em coisa para não ter esse usuário, entendeu? Se não tem usuário, a boca vai falir. O que a gente procura fazer. Tem quem compra e tem quem venda. E é muito mais barato você pegar um usuário de droga, um viciado, para você internar é muito caro. É muito caro. Agora, você fazer você ter ali um projeto, sabe, esportivo, né, com um professor, com um profissional ali, fica muito mais barato. Sim. Fica muito mais barato, você atinge, né, o que você gasta ali para tentar recuperar, e que não é garantia, né, de um adolescente, o dinheiro gasto com aquilo, você banca um projeto o ano inteiro aí para 30, 40 crianças.
E na sua experiência também, administrando um município menor, a gente sabe que tem uma série de dificuldades, mas na sua experiência já aí há 6 anos no Executivo Municipal, né, quase completando 6 anos, falta recurso mesmo ou não? Você acha que o recurso é mal empregado? Qual que é a sua visão disso? Você acha que se empregar bem, o recurso dá? Falta? Então, Goianá, né, como toda a região da Zona da Mata, né, é uma região pobre, né? Vamos dizer assim, o recurso é escasso. Nosso orçamento lá é 17 milhões ano. Sim. Né? Então, para você ver para uma cidade, é muito pouco. Sim. Né? Mas se você apertar, não dá para você... assim, você tem que evitar errar ao máximo. Sim. Se você errar pouco, dá para fazer bastante coisa, né? Sim. Porque no mandato passado, eu lembro que nós passamos aquele aperto, né? O governo ficou devendo 1,2 milhões para a gente, Sim. que equivale a quase 10% do orçamento, é muita coisa, muita coisa. Muito difícil. E eu tinha pulado de 5 médicos para 16 médicos. Sim. E médico é caro, né? Sim. E a educação da mesma forma, né? Nós investimos bastante na educação, coloquei ônibus, nós colocamos ônibus gratuito para Juiz de Fora, para Federal no turno da manhã, né? Que não tinha, né? Só tinha ônibus à noite. E eu sempre pensei nisso, né? Pelas dificuldades que eu tive de estudar na Federal, eu sempre procurei trazer as minhas dificuldades de vida, tentar melhorar isso para a população. Né? E uma dificuldade que meu sonho sempre foi fazer educação física, mas eu não tinha condições, que eu tinha que trabalhar, que era curso diurno na Federal. Sim. Só tinha na Federal na minha época. Então eu tive que fazer matemática primeiro, né? Que era num curso noturno, né? Que era no SES, né? Que era até licenciatura curta. Aí fiz matemática, aí arrumei uma escola para trabalhar só à noite. Aí sim, aí eu tinha o meu trabalho, tinha o meu dinheiro. Falei, agora eu posso tentar fazer educação física de dia, porque eu tenho o meu trabalho à noite. Né? E eu vi muito aluno com potencial meu lá em Goianá que tinha nota ficava em segundo lugar no Enem para fazer educação física de dia e não pode fazer. Sim, porque né? não tinha condições de pagar. A passagem fica quase R$50 por dia, R$1.000 por mês. Sim. Né? E hoje aluguel morar aqui é mais complicado. É mais complicado. Então, isso muito, eu como professor, isso me deixava muito triste, né? Então, assim que eu entrei, né, em 2017, eu já anunciei, falou, no meio do ano vai ter um ônibus para Federal. Então, quem quiser tentar, pode. O pessoal ficou meio ressabiado, aí tinha 4 alunos só. Aí eu coloquei, o ônibus levava, né? Aí a secretária de Educação até um dia me perguntou, Estevinho, tá indo só 4, posso botar um carro? Eu, não, vai um ônibus, que é para as pessoas verem que tem lugar. Tem vaga sobrando. Aí as pessoas da cidade vizinha pediam carona, né? Sim. Assim, Estevinho, está aí vazio, posso ir? Eu falei, eu posso te garantir só esse ano. Sim. Né? Porque eu não posso deixar de levar mas não tem problema não custa nada, né? A gente ajudar. Sim, lógico. Aí assim, isso foi, né? Foi progredindo, hoje assim, aqueles problemas bons de resolver, né? Eu tenho um ônibus cheio e vou ter que botar mais uma van. Tá faltando ônibus agora. Agora você tem que arrumar uma van para completar, né? Mas é uma felicidade muito grande, né? De saber que tem... E isso é uma mudança muito grande de realidade com a boa aplicação do recurso público, né? Isso. Porque você muda uma realidade, você está permitindo que a pessoa tenha acesso a uma formação que ela certamente não teria. Isso. E isso vai trazer para ela aí uma mudança para a vida inteira. Né? Eu falo por mim mesmo, eu também vim de escola pública, de família com recurso escasso, e certamente foi o estudo que mudou a minha realidade. Com certeza. Foi o estudo. A graduação mudou a minha realidade. Depois, posteriormente, como eu fiz mestrado, isso também mudou a minha realidade, porque eu tive contato com pessoas e tive contato em lugares que eu não teria. E depois, quando eu fiz o meu doutorado, isso também mudou a minha realidade. Então, independente de pós-graduação, que eu também tenho, pós-graduação lato sensu, né, como a gente fala, principalmente esses 2 cursos, tanto o mestrado quanto o doutorado, mudaram muito a minha realidade, muito mesmo. E certamente eu não teria conseguido chegar onde hoje eu estou se eu não tivesse tido essas oportunidades. Pelo estudo, né? Pelo estudo. Então, eu acho que a visão da gestão de prevenção, a visão da gestão focada no desenvolvimento esportivo, a visão da gestão focada na educação, isso de fato é o que a gente precisa. Porque, como você disse, né, é muito mais barato eu pensar numa política que resolve o problema
Imediatamente, né? Isso. É quase como é que a gente fala aquela palavra? Que tampa o buraco? Me faltou a expressão aqui agora. Isso aí é paliativo, né? Paliativo. É melhor você pensar... Eu acho que o início da sua fala no programa aqui de hoje começou com a questão do planejamento da organização, né? Eu acho que isso aí que é o abre-alas, né, Carol? Porque no final das contas, você não pensou ali no imediatismo da população. Porque a pessoa vai fazer uma faculdade são 5 anos. Você conseguiu colocar no seu segundo ano de mandato o ônibus. Então você não estava pensando, para o meu mandato vai ter. Exatamente. Você pensou para a pessoa fazer a faculdade dela e tal. Então, assim, eu vejo que foi uma aplicação com planejamento, com gestão, né, do recurso para atender aquela política social de transporte para chegar no estudo. Fantástico. E assim, quando, né, eu entrei, eu procurei trazer toda a minha experiência de vida, todas as dificuldades que eu tive, né, para poder que as pessoas da minha cidade não tenham, né? Mesmo que realidade diferente, né? Porque eu fui criado em São João de Meriti, né? Morei lá há 30 anos. Então... para falar da experiência de vida do Estevão, a gente ia ter que ter um programa assim, de horas só para falar disso, né? O homem já esteve na Austrália, veio do Rio de Janeiro, já morou em Fazenda de Santana, e a história é longa, né, Estevão? Mas pode continuar. Mas todas essas dificuldades que eu tive, né, quando criança lá em São João, meu pai, né, coitado, não tinha estudo, era cobrador de ônibus e tudo. A minha mãe, né, fazia trabalho lá, né? Meu pai a vida inteira trabalhando como cobrador e minha mãe fazia uns bicos aqui ou lá, casa alugada, aquela coisa toda. E assim, o que eu vejo dos meus amigos, né, que eu não deixo de ir lá, pelo menos uma vez por mês eu volto no bairro onde eu fui criado, que eu tenho, é minha raiz também, né? Sim. Não só Goianá, né, que é a minha família toda, eu sempre passei minhas férias em Goianá, mas lá em São João de Meriti, no bairro Jardim Sumaré, as minhas raízes. E a maioria dos meus amigos que não eram do esporte faleceram, né? Ou foram mortos, ou se envolveram com coisa errada e morreram. Então, todos aqueles que eram do meu grupo do futebol, estão vivos, sabe? Sim. Então, para você ver o que o esporte transforma. Você já tem na sua vida essa marca do esporte. Já tem essa marca. Então, você vê, eu nunca fumei, nunca usei droga, nem cigarro, entendeu? Nunca. Então, por causa do esporte, que eu fui criado dessa maneira, né? Meu treinador, mesmo sem ser formado, ele sempre falou, bebida e cigarro atrapalham o rendimento no esporte. Então, aquele grupo, né, que foi abençoado de ter um profissional, né, como pessoa, né? Não era formado em educação física, mas tinha essa visão, apaixonado pelo esporte, sempre passava boas referências, né, bons exemplos para a gente. Então, estamos vivos até hoje aí, sem... Talvez por causa daquele professor, né, Talvez por causa... E pela família, principalmente pela família, né? Falou, eu tenho certeza... O esporte é um complemento à família. Eu tenho certeza que meus pais também, sabe? A proximidade, sempre o carinho muito grande, sempre muito próximo ali, é fundamental. Sim. Né? Mas, infelizmente, tem fases da vida da gente, né, que a gente quer uma autoafirmação, né? Aí começa a ver uma coisa, você passa que você é o errado... Por exemplo, meu pai não tinha dinheiro para me dar muitas coisas, né? Roupa de marca, essas coisas todas. E você vê um amigo seu às vezes com roupa de coisa marca, assim, sabe? Bem, com carro, com tudo, mas através de coisas erradas. Entendeu? Então, se você não tiver, né, a família principalmente atrás de você ali, e se você tiver envolvido no esporte, um profissional que te oriente, né, a continuar nesse caminho, que esse é o caminho ao certo. Entendeu? Esses meninos que eu via, né, da minha infância, que eram ali, que pegava todas as meninas da época, né, se dava bem, tinha dinheiro para tudo, estão mortos hoje. Estão mortos. Ô Estevão, ainda sobre, né, a questão das contratações públicas, que eu achei fantástico você ter começado com a questão da organização e do planejamento. Mas eu sei também, até, né, o Carol também sabe pela nossa formação e tudo, que você tem algumas pedras no calcanhar, né, no sapato, como se diz, com fiscalização, né? O que você acha assim que é difícil de lidar com a fiscalização? Quem fiscaliza mais? Você acha que a Câmara Municipal ela é mais, por ser político, ali um jogo político, você acha que é mais difícil? Ou o Ministério Público, né, que claro faz o papel dele, mas vem com uma fiscalização mais difícil de lidar? O que você acha dessa fiscalização? Então, a fiscalização, Lúcio, eu acho que a cidade menor, acho que a fiscalização mais sincera é da população, né?
Porque ela está ali no dia a dia sofrendo. Então, ela vê, ó, a minha rua está assim. Né? Então, eu acho fantástico. O estado de Minas, né? Às vezes fala, Minas tem muito município, né? Dinheiro jogado fora. Eu penso ao contrário. Eu acho que é como assim, os prefeitos têm que se virar nos 30 com pouco dinheiro e dar uma qualidade de vida para a população. Sim. E a população está ali, né? Ela tem acesso ao prefeito. Então, eu acho que Minas é privilegiado com isso. Administração mais próxima, mais né? próxima Das pessoas. Isso. Aí alguém fala assim, mas o gasto é muito grande, que tem que ter prefeito, vice, vereador. Eu não acho, eu concordo em partes. O que eu acho que deveria ter é uma padronização dos salários de todos eles. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, cidade com até tantos municípios, o salário tem que ser esse, tem que ser uma coisa lei. Não é igual hoje. Hoje... a escolha é de cada município. Cada município faz o seu salário. Excessos. Né? Excesso. A gente vê excesso. Vê cidade menores, o prefeito ganha mais do que cidades maiores, entendeu? Sim. Então, eu acho que deveria ter um limite ali, um teto, né? Sim. Respeitando isso aí, eu acho que funcionaria muito bem. E até mesmo porque o volume, né, de dinheiro, igual o Guaianá, é 17 milhões. Para um prefeito de lá roubar 1 milhão, a cidade tem que parar um mês. É isso aí. Entendeu? Então, você pega o Rio de Janeiro, uma cidade, uma obra é 5 milhões, 10 milhões, entendeu? Uma obrinha lá, entendeu? Sim. Então, para desviar 1 milhão é muito mais fácil. Sim, claro. Então, eu acho que aguça mais esse... o canto da sereia, eu acho que atinge mais essas pessoas, entendeu? De tentar desviar o caráter. Né? Mas, com relação à fiscalização fora da população... Assim, eu desconheço de outros estados, não posso falar, mas em Minas tem a ouvidoria, né? Então, não tem a necessidade de você se identificar para poder acusar. Então, eu acho que a visão com relação a isso foi assim, é para a pessoa criar coragem de poder entregar com medo de retaliação. Sim. Né? Só que, ao mesmo tempo, tem um lado contrário que eu acho que é muito pior, é que qualquer pessoa pode acusar qualquer um e, tem que provar nada. E não tem que provar nada e cabe a pessoa ter que se defender. Eu já tive essas situações lá. A ouvidoria que você menciona é o próprio Ministério Público, isso. Né? A ouvidoria do Ministério isso. Público, né? Isso. Que disponibiliza essa denúncia anônima, sem elementos. Isso. E a partir daquilo o promotor de justiça inicia uma apuração, às vezes sem qualquer base, né? Mas assim, eu vejo também que ele também fica amarrado com isso. Sim. Porque se ele não tomar providência... O promotor, você fala. O promotor. Se o promotor não tomar providência, sabe? Ele tem que responder por aquilo. Sim. Entendeu? Então, eu não, de dois gumes mesmo. Eu não vejo assim culpa do promotor. Ele tem que fazer aquilo, chegou para ele tem que ver, entendeu? Só que vem coisas assim, igual, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Chegou um dia lá uma denúncia para mim que eu tinha roubado um bujão de gás, sabe? Você tinha roubado um bujão de gás? Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí você para pensar, fala assim, poxa, lá na promotoria teve que ter um funcionário para redigir isso aqui, gastou papel, questionando o bujão de gás e tudo, questionando. Eu vou ter que responder isso aqui, levar isso para lá, gastar papel e tudo. Olha o tempo, sabe? Vocês gastaram aí uns 5 bujões de gás em salário e... Por conta disso, entendeu? Eu acho que, assim, a ouvidoria é legal, mas a pessoa teria que provar, né? Ou então ter um outro tipo também de retaliação, não é retaliação a palavra, mas assim, de consequência para essas pessoas maldosas. Uma coisa que a princípio eu sempre achei em matéria de contrato público, licitação, é que, de alguma forma, aí entendo que deveria partir da legislação, e não é da legislação do município, tem que ser legislação federal, né? Porque é a legislação federal que regula isso para o país todo, né? Porque a gente tem que pensar a coisa a nível nacional. É que deveria ter, na minha forma de ver, um diferencial, uma simplificação para municípios de até certo tamanho. Porque você pegar uma mesma legislação federal de contrato, de licitação, e aplicar para uma metrópole e aplicar para um município pequeno, isso é inviável. Porque as equipes são completamente diferentes, as comissões de licitação são completamente diferentes, o volume de coisas é completamente diferente. E aí você cria muitas vezes situações de formalização, de burocracia, de gestão documental e gestão de situações
que engessam e inviabilizam completamente, às vezes, a gestão. Então, eu acho que se pensasse em modalidades de licitação diferenciadas para municípios menores, se pensasse em justificativas diferenciadas, e aí não é por valor, é por tamanho de município mesmo. Por presumir não, por ser fato que esses municípios não têm a mesma estrutura administrativa de municípios grandes. E que nesses municípios o volume discutido e o volume de recursos é muito menor. Porque um município do tamanho de um Rio de Janeiro, de um Belo Horizonte, de São Paulo, mesmo os contratos pequenos, eles são muito numerosos e têm um volume financeiro muito grande. E eles têm, nesses municípios, toda uma estrutura para gerenciar essa burocracia. Agora você, numa cidade pequena, com uma equipe reduzida, com poucos servidores, ter que se deparar com esse mesmo nível de burocracia e de formalidade de municípios gigantes, né? Eu, pessoalmente, eu sou adepto até de outra lógica. Eu não sei se é do seu conhecimento, mas tem países, aí os Estados Unidos é um exemplo disso, que invertem essa lógica da contratação pública. Eles olham para o resultado. Eles não preocupam muito com a formalidade. Entendi. Eles olham para aquilo que está sendo entregue. Se o que você está entregando é uma entrega dentro da probidade, é uma entrega compatível com o gasto, se claramente o que está sendo ali, o resultado do gasto de dinheiro público é um resultado que uma pessoa gastando corretamente teria se ela fizesse como particular, eles não olham muito para a maneira como se chegou naquilo, para os contratos, para as notas fiscais. Perfeito. Porque, presumivelmente, se você vai construir uma casa que fica em R$1 milhão e gastou 1 milhão ou gastou até menos, 950, é porque você fez uma boa gestão. Com certeza. Sim. E aí o esquema é o seguinte, se você entregou o resultado, bem. Se você não entregou, aí sim você tem um problema sério. E um problema até mais sério que o nosso. Porque a gente sabe, por vezes, que essa formalidade, às vezes, beneficia até o bandido. Com certeza. Porque o bandido consegue nota fria, o bandido não tem escrúpulo, né? O sujeito que é desonesto, ele vai produzir documentação. E, às vezes, o cara honesto ele não tem essa condição, porque não é do feitio dele. Ele não vai fraudar as coisas, ele não vai fabricar documentos. E essa ausência de documentação, por vezes, impede essa contratação pública. Né? Faz com que a contratação pública não seja viável e, por vezes, até favorece quem é desonesto, em prejuízo de toda a coletividade. Quer falar, Estevam? Não, e dentro disso que você falou, os municípios pequenos têm uma dificuldade maior, que é a que eu tive também. Você tem para montar a sua equipe, né? Ali o cargo de secretário, então eu acho assim, que você tem que procurar a pessoa técnica, né? Ali para exercer aquele cargo ali, que não é uma garantia, mas com certeza vai impulsionar bem melhor do que você botar uma pessoa que não é da área, alguma coisa não entende. E as cidades menores, ela tem essa dificuldade, né? De você encontrar uma pessoa técnica para ocupar aquele cargo. Primeiro, o salário não é atrativo. Sim. Né? E se a pessoa morar na cidade, ótimo, né? Perfeito. Mas para deslocar, por exemplo, Goianá, o salário do secretário gira em torno de uns 3 mil. Então, para você, uma pessoa de Juiz de Fora, você pega uma pessoa competente e voltar, não compensa. Não compensa, entendeu? Então, você já fica limitado nisso. Eu tive essa dificuldade lá. E tive a sorte, assim, por exemplo, na área de finanças, eu peguei uma pessoa de lá mesmo, que já era experiente, né, que é meu amigo e tal, e contador, foi aposentado do Banco do Brasil e tudo, que entendia muito dessa área. Eu fiquei muito confortável em ele ocupar a cadeira da finança. E saúde também, né? O meu vice tinha um conhecimento de uma pessoa boa, que é secretário de saúde, já tinha sido, e hoje ele é presidente do COSEMS, quer dizer, uma pessoa que pegou o município com avaliação de 46%, hoje ela está em 98%, é uma das melhores do estado. Sim. Então é um cara que faz uma gestão de excelência. Você viu a diferença na gestão dele, né? E nos outros cargos eu não consegui assim, sabe? Eu tive o privilégio de iniciar uma gestão sem promessa de cargos, né? Sim. Então entrou só eu e o vice e falou, agora vamos descascar essa manga aí, né? Nós dois, né? Então é muito bom isso, que você monta a equipe do seu jeito, né? E eu acho que a equipe tem que ser assim, o espelho, né? Nós dos gestores, né?
de simplicidade, né? Sem vaidade, fazer para todo mundo, né? Que a eleição acaba depois da votação. Você é prefeito da cidade, né? Isso aí. Você não é prefeito de quem te elegeu. Não, isso aí o nosso modelo de gestão é esse, é fazer para a cidade inteira sem esse coronelismo antigo, né? Sim. De só fazer para quem votou. Né? Isso. Deixar de tratar as pessoas como os adversários como inimigo, não são inimigos, né? Adversários só até aquele momento, né? A partir acabou ali da eleição, acabou. Então a gente procura fazer isso. E aí nós tivemos outra felicidade, que meu vice também é professor de educação física, né? Nós dois somos profissionais, então nós escolhemos alunos nossos, né? Porque o professor tem essa vantagem, né? Você começa você dá aula lá, eu dou aula para o ensino fundamental e médio. Então, a maioria ali dos meus secretários, dos cargos comissionados, são alunos. São ex-alunos. Ex-alunos que eu dei aula dos 10 anos aos 17. Então, eu conheço bem o caráter, o caráter. Postura. Então, não tinha experiência em nada, mas eu falei, eu também não tenho como prefeito. Vamos fazer uma coisa junto, construir uma coisa unidos, né? Em grupo. Né? E eu acho que funcionou muito bem, eu acho que o sucesso assim da gestão... que isso aí está demonstrado até pela reeleição. Foi, de uma forma bem emblemática. Né? Não, outro dia estava participando de um PAD, que tinha um servidor público daqui de Juiz de Fora, que mexe com política aqui em Juiz de Fora e tal. E ele falou para mim, nesse almoço, que o prefeito Estevão, ele não sabia que eu tinha amizade com o Estevão e tal. Ele falou assim, o prefeito de Goiânia, ele vai vir a deputado estadual, né? Ah, é? Falou assim, declarado, né? Eu falei assim, é mesmo? Aí eu já pensei assim, quem sabe não sobra até um carguinho pra mim. Mas aí o Estevão, né, realmente assim, a sua gestão, Estevão, ela é muito bem comentada na Redondeza, né, cara? Mas o Estevão, Luiz, ele já falou aí que ele não tem mais pretensões políticas em Goiânia. Quem sabe a nível nacional, nível estadual. E como ele vai concluir o mandato dele daqui 2 anos, né? Pois é. De repente, daqui 4, a gente vai ter a grata satisfação de vê-lo aí candidato a deputado. Quem sabe. Não é dentro daquele planejamento meu na política, né? Eu encerro agora, sabe? Não, em Goiânia. Em Goiânia, vamos abrir os horizontes aí, Estevão. Porque aí você tem 2 anos aí para você ficar sabático e descansar. Ocupar o cargo, né, é muito bom porque você tem a possibilidade de assim, não é só ajudar, né, mas de oferecer, né, um serviço de qualidade para a população. Igual o Goiânia, o foco maior ali, eu não posso prometer que vou levar a empresa, porque não depende de mim, mas a qualidade de vida depende de mim. Sim. Entendeu? Então eu tenho que fazer tudo possível e impossível para ter uma qualidade de vida em Goiânia, uma saúde de qualidade, uma educação de excelência, tem que ter justamente para... eu penso muito na igualdade de oportunidades, sabe? Sim, ponto de partida. Eu acho que é isso. Sim. O fato, por exemplo, esse ônibus é isso. Então, por exemplo, o que falta para um menino de Goiânia, um pobre, né, que não tem recurso, a mãe não ganha nem salário, o que falta para esse menino fazer uma federal? Que era o meu sonho. Sim. Né? O que falta para ele? O que eu posso fazer para ajudar ele? Primeiro, dar um ensino de qualidade em Goiânia. Sim, para ele conseguir... Merenda de qualidade. Dentista, que para muitos é uma coisa assim, não, é uma cara e tudo, isso faz uma diferença danada, interfere demais na saúde. Verdade. Entendeu? Verdade. Uma criança com problema... Até naquele viés que você comentou também do menino que fica excluído no futebol... Um menino que perde um dentinho cedo e tal, isso também tudo tem a ver com o desenvolvimento pleno da pessoa. E em geral, para a criança, autoestima, o problema de saúde costuma ser dente. Né? Sim. Isso, porque outros problemas de saúde, a maioria das crianças acabam não tendo tanto. E até para o esporte mesmo, está comprovado que uma simples inflamação interfere no rendimento, né? Coisa. Então, assim, é o que nós procuramos fazer, colocar lá uma educação de qualidade, valorizando os professores, né? Colocando lá dentista e dentro de todas as escolas, inclusive na estadual, né, para que ele tenha esse apoio, né, gratuito, né, e o transporte, né, para onde ele queira ir, se ele quiser fazer uma particular tem, se ele quiser federal tem. Então, esse incentivo, sabe, eu acho que... E aí, mediante isso, nós estendemos o número de bolsas de estágio, né, que aí esses meninos mais carentes, assim que ele já entra na faculdade, mesmo que não seja o estágio obrigatório, a gente procura direcionar junto com o assistente social dentro de uma bolsa de estágio no município, entendeu? Para ajudá-lo, né? Uma bolsa aí de R$450,
se eu não me engano, que está hoje, já ajuda num lanche, né? Claro. Num Xerox, né? Nem sei se ainda tem Xerox, né? Que eu sou Cada da vez antiga, menos. Cada vez menos. Então, a gente procura fazer isso, é a qualidade de vida e a igualdade de oportunidade. As pessoas conseguir garantir um né, ponto de realizar partida, seu né? sonho. E aí, cada um que corra a partir desse ponto de partida para chegar onde quer chegar. Isso. Ô Estevão, uma outra questão também que eu queria te perguntar no aspecto da contratação é quando o município ele tem que fazer contratação junto com outros municípios. Talvez um projeto que vai ser junto, ou algum consórcio, como por exemplo a CISPES, né, que eu sei que o município de Goiânia participa. Essa contratação, quando depende da atuação de mais de um prefeito, você acha que isso é mais fácil, mais difícil, mais burocrático? Qual que é a sua visão disso também? Então, doutor, eu sou bem medroso, né? Eu sou bem medroso, assim, com tudo, porque... Chegou o ofíciozinho da promotora, como é que você lê? Tá tremendo? Nossa senhora, o frio na barriga, a promotora já até ri. Calma, prefeito, né? Calma. E o tal do TAC, Estevão, hein? Quando chega o tal do TAC, meu filho, eu passei mal uma semana. O TAC, primeiro TAC, né? Pode contar. O TAC cardia, né? Rapaz, a promotora me chamou, primeiro contato com ela, e ela já, né? A gente não conhecia. Aos poucos também eu vejo assim, muita denúncia e não dando em nada, acaba que mostra o trabalho bem feito da gente, né? Claro. Então eu acho também que... Vai vendo que é errada a denúncia, não é o prefeito? Que é politicagem, que é a coisa toda, e assim, algumas coisas erradas, que erro tem, mas lógico, nunca mal intencionado, sempre nunca pensando em fé, fazer o bem. dolo, isso. Né? E eu acho que isso fica bem transparente assim para a pessoa, né? Aí a promotora chegou, era me cobrando um concurso, né? Só que o concurso já estava em andamento tudo, mas eu estava tão nervoso que eu nem falei isso, né? E ela só, né? Prefeito que tem que fazer o concurso, que contratação não pode, aquilo coisa, e assim, e é uma multa de 50 mil por dia. Aquilo, sabe quando você vai descendo na cadeira e querendo chorar e querendo desistir de tudo. No primeiro... 50 mil por dia no nome de quem? Do município? Não, Fala aí. No meu nome. Pessoal. Aí eu falei com ela, doutora, mas tem que ser 50 mil mesmo dia? Aí eu fiz umas continhas, eu falei, doutora, quando eu saí aqui, o meu salário de professor, um carguinho aí é 3 mil. Como que eu vou pagar de um dia, sabe? Eu vou trabalhar um ano para pagar uma multa aí, não vai dar. Sabe? E meus meninos, né? Aí fiquei ali, falei, meu Deus do céu. Aí ela foi, não, você tem. Aí posso pensar um pouquinho, ela 15 dias para você pensar. Quer dizer, fui para casa. 15 dias sem dormir. Não, pensando até em desistir, né? Cheguei em casa, falei, meu Deus do céu, 50. Só vi os 50 mil no meu ouvido. Falei, rapaz, aí a minha esposa, né? Minha parceiraça, né? Amigona, né? Tudo, né? Tudo da minha vida. Aí ela me conhece, né, de tudo, assim, só de me olhar, o que está acontecendo, eu sem dormir, tudo, aí eu contei para ela, mas calma, mas você não vai fazer nada errado, você não vai contratar nada, é só você fazer o concurso e tudo. E eu ali, nesse meio tempo, eu já tinha até esquecido que o concurso já estava em andamento, já, sabe? Aí eu pensando, eu falei, não, eu não vou fazer, mas se um secretário é tudo novo, se um secretário fizer uma besteira, contratar alguém lá sem eu saber e tudo... Aí ela, mas você não assina? Eu assino, mas, sabe, a gente tudo sem experiência, vai que me pega num dia lá que eu, sei lá, né? E aí eu fiquei sem dormir, não sei o quê. Quando foi no dia seguinte, cheguei na prefeitura e a secretária deu notícia, a promotora quer te ver hoje. Eu falei, meu Deus do céu, 15 dias, né? Não. Eu falei, aí a dor de barriga, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu não parei de atender os outros, que eu ficava só dentro do banheiro passando mal. Eu falei, meu Deus, ela me deu 15 dias, já me chamou, não deu nem um dia, o que será que aconteceu? Aí cheguei lá, fui lá passando mal, aí ela olhou para mim rindo, falou, prefeito, olha só, não precisa assinar o TAC não, o senhor está com concurso em andamento, o senhor não me falou. Aí assim, eu não conseguia, sabe, sabe quando você chora e ri, sabe assim? Eu queria chorar assim pelo... Mas foi até bom, porque pelo menos não durou 15 dias. Foi. Aí ela 15 dias ela falou, você não me falou que estava com um concurso em andamento, não sei o quê. Eu falei, doutora, só vinham 50 mil na minha cabeça de ter que pagar isso e tudo, desesperada. Ela, mas você não ia fazer nada errado. Eu falei, eu sei, mas eu não tenho experiência. Vai que alguém faz, quem paga é o prefeito, né? Eu acho que hoje a gente vive uma crise política também por isso. Porque eu estou bem convencido assim, que
a classe política está ficando só para quem é bandido ou para quem é louco. Ou então para quem é bandido e louco ao mesmo tempo. Ou o cara é doido, o cara quer virar prefeito, quer virar deputado, quer virar governador e não precisa. Para mim esse cara é doido, porque... Ou o cara é bandido, ou então o cara é bandido e doido. Porque... Não tem solução. Então, assim, é difícil. Eu passei 3 fases dentro disso que você falou. Eu, antes de entrar para a política, eu sempre falei com meus alunos, olha, nós temos que entrar na política, sabe? A política está do jeito que está, porque as pessoas de bem não querem, né? Viraram as costas para a política e deixar na mão de bandido. Então a gente tem que entrar, é um trabalho de formiguinha para mudar, porque né, não é fácil você mudar, principalmente com relação a esse pacto federativo que é muito injusto, né, que reflete o quadro do Brasil, né, o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Isso aí, o pacto federativo é assim, né? A União recebe 58%, o Estado 24% e o município só 18%, né? Sim. Então isso é muito injusto. Né? Eu acho que deveria ter, né, com todo respeito, mas uma distribuição maior. Um professor aí tem um auxílio família aí, ganha 10, 15 reais, e aí vem um parlamentar, tem um auxílio terno de 3 mil reais, né? Sim. Mais ou menos. Tem um trem errado e aí, outras né? coisas, né? Outras, né, regalias que tem, né? Auxílio moradia e tudo. E o professor, o servente, todos os outros profissionais, que é o que mais precisa, não ter um auxílio adequado, né? Sim. Então, assim, mas é porque a União tem muito dinheiro, né? Então, pode, porque tem dinheiro sobrando, então eles fazem essas coisas assim. Mas aí eu sempre incentivei meus alunos a entrarem. Aí quando eu entrei para prefeito, né, que eu comecei a ver isso e ver bastante coisa, né, que contrária àquilo que eu penso, tipo esse pacto federativo, eu falei, não tem jeito de mudar. Aí eu já mudei minha opinião e já queria falar, não entra não, deixa do jeito que tá. Não entra não. Você começou a ver que você estava louco. Né? Falei, não entra não, que por exemplo, você expõe muito a nossa vida, né? Igual esse exemplo do bujão de gás. Sim, sim. Eu dei risada, sabe? Assim, com isso. Falei, poxa, tá de brincadeira. Mas, ao mesmo tempo, por ser cidade pequena, se isso... Já pensou se isso divulga na cidade, né? Sim. Aí a minha preocupação é com meus pais. É lógico. Sabe? Meus filhos na escola, sabe? Que são pessoas que... Criança não vai entender. A gente brinca, né? assim, que às vezes o prefeito em cidade pequena, ele é... de parteiro a coveiro, né? Ele tem que dar o jeito na criança que está nascendo, na pessoa que está morrendo, e entre o nascimento e a morte em tudo. Então, não, tudo. Outro dia me ligaram, quase 11 horas da noite, falou, aí eu atendi a pessoa, não, sabe o que foi? Eu cheguei na varanda aqui, tem uma caixa lotada de gatinho, o que eu faço com esse gatinho? Leva pra feira de Juiz de Fora domingo. Aí eu falei, eu não sei. Falei, não sei o que eu faço com esse gatinho, não. Fica com ele. Não, é muito gato. Eu falei, deixa, amanhã eu vou pedir uma pessoa para ver o que faz, né? Com um animalzinho, que deixaram aí na sua varanda. Quer dizer, é desse jeito, né? Tudo o prefeito tem que resolver, né? Briga de vizinho, sabe? Que o vizinho está fazendo isso, fez aquilo. Eu falei, eu sei, mas eu não posso intervir aí. O que eu tenho com isso? Aí, e ao mesmo tempo não dá para dizer o que eu tenho com isso, né? Você tem que... Mas aí agora, hoje, não, eu voltei, né? Voltei lá e eu acho que eu continuo achando que as pessoas de bem têm que entrar na política sim, e como numa pirâmide, eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho de baixo para cima, né? Sim. Mudar de baixo para cima. Eu acho que quanto mais, vamos colocar aí, vereadores, prefeitos, pensando dessa forma, sabe? E progredindo, sim, né? E mantendo essa linha de pensamento, eu acho que nós vamos conseguir. Porque vai mudando também a consciência da população, né? Isso. A gente estava falando um pouco antes aqui que tem uma distorção das coisas, né? As pessoas querem muito assistencialismo, né? A gente ainda vive uma realidade de Estado social, né? Com certeza. E não democrático, que é a ideia de coparticipação, né? Da pessoa se envolver com a solução. E não esperar a solução sentada no sofá. Isso é uma dificuldade, uma mudança de cultura, né? Que tem que ser promovida. Não, e não pensa no coletivo, né? A pessoa pensa em si, tá muito esse individualismo é muito grande. Sim. E eu acho assim, por o Brasil ser desse jeito, né? Com essa parte de poucos têm muitos, né? E muitos têm pouco. Então a pessoa fica muito refém, muito desesperada por benefício próprio, né? E esquece do coletivo. Né? Então ele está cometendo um erro incrível, né? Eu pego uma pessoa assim, na minha reeleição eu fui numa casa em que o filho da pessoa, ele estava indo nesse ônibus da universidade,
gerando uma economia de R$1.000 por ele por mês, né? Que é o que ele gastaria de passagem. Sim. E quando eu fui falar com ele, falei, ó, a saúde está com tantos médicos e tudo, então eu queria seu apoio para a reeleição. Aí ele, né, sem ficar com a cara vermelha, falou, Estevinho, eu vou votar em quem me der 5 rolos de arame farpado. Aí eu falei assim, poxa, mas seu filho vai nesse ônibus, você está economizando R$1.000 por mês, pega esse dinheiro e compra o rolo. Não, eu quero rolo de arame farpado. Eu falei, então infelizmente você não vai... Então você não vai votar em mim, não, porque isso aí eu não vou te dar, pô, sabe? Não tem jeito. Então, assim, isso decepciona um pouco a gente também, entendeu? Sim. De essa coisa. Outra coisa também, igual agora, o deputado Gil Delgado está apoiando a gente lá, nós vamos asfaltar 40 ruas em Goianá, aquecer piscina, vamos fazer galpão. Ele deu mais de 500 mil para a saúde, para manter esses médicos, para fazer isso tudo, para a gente poder, né, trabalhar, dar uma qualidade de vida melhor para a cidade. Aí você pega várias pessoas, né, pessoas assim, né, de nome, né, até vereador, coisa assim, isso de uma maneira geral, não é só Goianá não. Sim. Aí chega um deputado, o candidato, né, chega assim, ó, vou te dar 3 mil, você arruma 100 votos para mim. O cara pega os 3 mil, ele está de olho nos 3 mil, entendeu? Sim. E vai arrumar os 10 votos para aquela pessoa, pelo menos, né? Ou vai arrumar aqueles votinhos para a pessoa, e isso mina a cidade fica fraca. Porque o deputado que mais ajudou a cidade, ele não sabe, tem ele vai perder, não tem o respaldo, entendeu? Porque não é assim, o cara está trocando voto. Não, mas ele tem que ser eleito para continuar ajudando a cidade. Lógico. E aí eu pensando diante Me ajuda disso... a te ajudar, né? eu resolvi fazer um estudo para ver Goianá, porque o que me chamou a atenção, que um dia um deputado falou, quantos por cento você dá de voto para um deputado? Né? Aí eu falei, não sei quantos por cento que deu. Então eu peguei a última eleição, fui ver, o deputado que eu apoiei foi majoritário e teve 400 votos, quer dizer, equivale a 10%, é muito pouco para uma cidade. 10% é pouquíssimo. Aí eu procurei ver na vizinha, aí eu peguei Chácara, por exemplo, dá 60% dos votos para o deputado. Você vê, ele ganhou lá de emenda o triplo do que Goianá ganhou. Entendi. Mas por isso, porque tem essa representatividade. E aí eu, por curiosidade, peguei a relação lá, fui ver quantos candidatos a deputado federal tiveram votos em Goianá. E eu assustei. Só que eu não sabia se aquilo era muito, se era pouco. Aí antes de eu divulgar, eu comecei a perguntar aos prefeitos, né? Que a gente tem reunido bastante, né? Então, semana passada eu tive em Rio Preto, tive em Simão Pereira e depois em Bias Fortes. E a gente sempre reúne com os prefeitos, troca ideia, troca, né, o que ele está fazendo. É muito bom, sabe? Esses encontros assim que a gente divide, né? E tem uma turma de prefeito aqui na região, são pessoas assim capacitadas, pessoas amigas, né? Uma ou outra que foge. Claro. Dessa regra aí nossa, mas nós temos um ciclo de amizade muito bom dos prefeitos da região. Então, gira em torno aí de 15 a 20 prefeitos que estão sempre reunindo e sempre trocando ideia, passando projeto um para o outro, isso ajuda pra caramba, sabe? Claro. E aí, numa dessas conversas, eu perguntei quantos candidatos teve a deputado federal, teve voto na sua cidade? Aí um lá falou, rapaz, o meu teve uns 10. Aí o outro, na minha teve muito candidato. Eu falei, quanto? Teve 45. Aí eu fiquei com vergonha. Falei, 45, você acha muito? Ele falou, acha. Aí eu falei, chuta quantos tiveram em Goianá. Aí ele, 148. Você tá de brincadeira. 148 candidatos tiveram voto em Goianá. Então, assim, a cidade não tem força, sabe? Então, a cidade pobre igual a nossa, da região, a gente depende muito de emenda parlamentar. Claro. Né? Mas qual deputado, ele precisa do voto. Claro. Né? Não é que ele vai trocar o voto por emenda, não é isso, mas ele precisa estar lá para poder... O papel da emenda é esse mesmo, é apoiar aonde você tem um reduto, um apoio, né? E isso também, Estevam, que você está falando, isso em si não tem nada errado. O deputado, ele quer ser muito bem votado para ter força no Congresso e tal. O problema é exatamente a motivação espúria, a motivação ilegal ou egoísta que você acabou de falar aí, do cara pegar 3 mil. Isso. Porque isso aí é que é o errado. Quando você está ali, igual você, por exemplo, o que você quer do deputado? Você não quer uma facilidade, você não quer foro privilegiado, você não quer passe livre em Brasília, você quer dinheiro para o seu município. Isso. Então, isso é totalmente legítimo, entendeu? Só que como a política nossa é tão, às vezes, mal vista, a gente acaba interpretando algumas coisas que não são erradas, interpretando errado. Mas isso não tem nada a ver, isso aí é tranquilo. É igual você pegar dinheiro de deputado, sabe? Pegar o dinheiro para... Para fazer campanha. Não, eu quero material, né? E eu vou te cobrar depois. Sim. Né? Porque se eu pegar e me dá 30 mil aí agora aqui,
Você me dá 30 mil, amanhã ele ganhou, eu vou lá dar um calçado. Ele pode falar para mim assim, eu já te paguei. Exatamente. Já te paguei. Aí sim é uma inversão da lógica. Entendeu? E eu vou ter que ficar quieto, né? Porque eu peguei, então eu falo assim, o que eu quero é o seu trabalho depois, né? Ajuda depois. Mas para isso a gente precisa ter uma votação expressiva, né? Sim. Eu acho que todos os municípios deveriam pensar assim, sabe? Eu acho que deveriam conversar, que eu acho que Chácara é o maior exemplo disso. Independente do prefeito, a população, nós vamos apoiar o candidato do prefeito, seja ele qual for. Porque você não está apoiando o prefeito, você está apoiando a cidade. O deputado que está ajudando a cidade. Sim. Então é só expor ali. Quem que ajudou mais a cidade foi esse. Então vai todo mundo nele para ele continuar ajudando. Entendeu? Esse é o pensamento, sabe? E é o pensamento que eu vou ter daqui para frente também. Quando eu sair, eu vou sempre apoiar o candidato ali, independente de qualquer coisa, eu tenho que apoiar o candidato. Mas hoje, então, o Estevão incentiva as pessoas a entrarem na política. Hoje incentivo, porque... Entre altos e baixos. Brasileiro, a gente não desiste nunca, né, cara? Com certeza. Então, a gente tem que mudar esse quadro, cara, sabe? E igual eu falo do Pacto Federativo, depende dos deputados e não vai mudar, entendeu? Ô, Estevão, mas uma outra coisa também que eu estou extraindo de lição do que você está falando, é que para mim é o seguinte, às vezes a gente quer mudar o mundo, mas esquece de fazer o básico, né? Talvez o prefeito Estevão, por si só, ele não vai mudar o Pacto Federativo do Brasil. Não. Mas será que você não inspirou alguém em Goianá a ser candidato a alguma coisa? E talvez a sua personalidade, o seu perfil de gestão não incentivou alguém né, talvez, enfim, uma pessoa que pode chegar lá. O que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que é mais válido para uma nação o trabalho de formiguinha, vamos dizer assim, fazer a sua parte, cada um olhar assim para o seu entorno, né? Fazer devagarzinho, para a gente, quem sabe, um dia mudar enquanto nação. Porque talvez, se a gente tentar mudar tudo de uma vez só, a gente pode ficar muito frustrado e acaba não chegando em lugar nenhum. Eu acho que a sua participação na política, para mim, pelo menos, está revelando isso. Tudo bem que vai vir um taque ou outro aí de vez em quando, né? Que não é fácil, mas eu acho que a sua proposta é correta. É igual eu converso com as pessoas, igual uma pessoa, né? Qualquer de alguma entidade, tudo, aí pegou lá 10 mil de um deputado, um candidato, né? Para apoiar ele. Pegou 5 mil e tudo. Aí isso vai enfraquecendo a cidade. Aí eu pego o deputado, igual o Júlio Delgado, que está ajudando demais a gente, principalmente na saúde. Então, as cidades, apesar de nós termos um consórcio muito bom, que é o da CISP, né? Consórcio de saúde muito bom, mas nós temos ali uma cota. Sim. Né? Então, são tantas cataratas que nós podemos fazer no mês, aquilo tudo. Então, fora disso, você tem que pagar. Então, se eu tiver ali uma cota, um exemplo aqui de 5 cataratas por mês, se eu tenho uma lista de 80 pessoas... Vão ficar meses esperando. O último é um ano esperando, entendeu? Aí vem um deputado, igual o Júlio Delgado, que deu de cara 500 mil para a saúde, um dinheiro que eu não esperava. O que nós vamos fazer? Vamos acabar com essa fila. Acaba com essa fila aí de uma vez, entendeu? Aí, essa pessoa que pegou os 5 mil, ela podia estar nessa fila. Sim. Entendeu? Que é o valor de uma catarata aí, não sei se é 8 mil, 10 mil reais, não sei o valor, mas mais ou menos isso. Então, olha só o que acontece. Ele acaba desestimulando esse deputado a dar o dinheiro para a cidade, entendeu? E, de repente, ele está na fila esperando, sabe? Com esse dinheiro que ele ganhou do deputado ali, se ele quiser, ele faz a catarata dele e depois rezar para ninguém da família ter. Ô, Estevão, eu acho que a mensagem que você passa... Então, é isso. Né? A mensagem que você passa é que a salvação está na coletividade, né? Isso, Nós não temos salvação na individualidade, né? Essa mentalidade que a gente vê muitas vezes, da pessoa querer se isolar, a pessoa às vezes ele não quer pensar em segurança pública, ele quer pensar em segurança dele. Isso. Aí ele parte para o carro blindado, para casa com vigia. Isso. Não que isso seja um problema, mas o problema está na sociedade. Eu tenho que ter uma sociedade melhor para eu não ter que andar de carro blindado. Né? Enquanto a gente não entender isso, enquanto principalmente a gestão pública não trabalhar para isso, a gente vai ter um problema insolúvel, porque não tem salvação individual. Né? Socialmente e politicamente falando, a salvação é coletiva. Sim. Ou a gente se salva enquanto sociedade, ou a gente se lasca enquanto sociedade. Né? Porque num ambiente todo ferrado, você não vai conseguir ter tranquilidade. Uma experiência que eu tive muito boa, né, com
com o Sebrae, né? Eu agradeço o Sebrae demais. O Sebrae é um parceiraço, né? De todas as prefeituras. E eu consegui, né? Através do Sebrae, eu tive uma experiência muito boa na Colômbia, né? Nesse período pós Pablo Escobar, né? Que as empresas estavam saindo, né? De Medellín justamente por isso. O crescimento da criminalidade, essas coisas todas. Então, as empresas estavam fugindo do país, né? Porque o narcotráfico estava tomando tudo e dando prejuízo. Então, até que, né, após a morte do Pablo Escobar, eu fui conhecer esse trabalho deles lá e a visão dos empresários que eu achei interessante, que é o que tem o dinheiro, né, que podia fazer igual você fez, né? Blinda tudo, eu que se dando o resto. Eu estou blindado, que se dando o resto. E eles fizeram justamente ao contrário, né? Pegaram uma instituição assim, respeitável, que é uma universidade, né? E ali começaram a desenvolver projeto, né? Com a universidade junto e com o apoio do governo, com o comprometimento, o compromisso do governo em executar realmente aquilo, que é atacar de uma maneira, né, boa da palavra, né, as favelas, os lugares piores. Então, o que eles fizeram? Aquela favela ali terrível, tudo suja. Vamos construir uma das melhores escolas públicas lá, com piscina, com tudo. O pessoal, pô, aí já começa. O próprio povo, aí a gente via lá uma favela limpa e tudo, mas por quê? A pessoa que jogava papel no chão já está sujo mesmo, joga. Aquela pessoa, hoje, ela tem vergonha de jogar papel no chão, que está tão limpinho, tão arrumadinho, que ela fala, não, bota no bolso e joga fora. Deu curso de empreendedorismo para todos ali, a população, onde eram barracos de tábua, a prefeitura, junto com os empresários, entraram com verba para fazer de alvenaria ali, né? Tudo direitinho, colorido, cada um de uma cor, escolheram a cor, deram tinta, deram tudo, tipo pelourinho, né? Aquelas cores marcantes, coisa linda. A prefeitura fez uma captação de esgoto, né? Um tubulão que corta toda a favela, vermelho, para chamar atenção mesmo. Né? Ele é externo mesmo, ver aquilo ali. Para mostrar que para mostrar, entendeu? E assim, botou escada rolante, né? Uma coisa que, teleférico, né? Uma coisa que o Rio tentou e não deu certo, porque... Né, eu acho que a coisa tem que ter sequência, né? Não adianta você fazer e deixar, tem que ter a sequência ali. Então, é uma coisa que funcionou, eu tive lá, né, na Comuna 13, e assim, todo barraco você vê assim, é uma casa, né? Não é barraco mais, é a casa, né? A residência da pessoa. Toda casa é uma loja, né? Você viu ao vivo a mudança social. O cara fabrica ali, chega ali, assim, picolé de abacaxi, que o abacaxi dele lá é maravilhoso, né? É coisa simples, um copinho plástico, né? O cara faz o abacaxi com um palitinho ali, ele vende aquilo ali, baratinho, ele está em casa vendo televisão, fazendo coisa dele, a dona de casa. Um extra ali. Aí tá ali a placa bonitinha, o governo ajuda tudo, né? E com esse curso de empreendedorismo nas escolas, inclusive. Então foi uma coisa assim fantástica, né? E assim ela devolveu a autoestima a esses lugares, né? Sim. Tem o tráfico de droga? Tem, mas ele não é opressivo igual era antes, né? Sim. Então uma coisa assim, os empresários estão rindo à toa, as empresas voltaram. Então, é nesse sentido... Mudou assim, a realidade coletiva, mudou. né? E o que atrapalha muito essa questão da coletividade, né? Que eu vejo que é outra experiência também que eu tive em outro país, é a vaidade, né? A vaidade, ela atrapalha demais. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda tem esse resquício aí de né, épocas antigas aí, que o nome fala tudo, né? Então, a pessoa chega... Ela está mais preocupada com ela mesma do que com... Então, você tem decepção. Eu tenho alunos brilhantes, né? Lá que de repente ocupou um carguinho maior, mudou. Ele já acha que ele sabe? Que assim, o cargo honra ele, entendeu? Ele é honrado porque tem um cargo tal, e eu já acho o contrário, né? A pessoa que honra o cargo, né? Exato. Então, aquele cargo é ótimo porque o cara é 10. E entendeu? É verdade, porque tem razão. Pessoas ruins em cargos bons só fazem coisa ruim. O cargo não faz a pessoa agir bem. E uma coisa assim que me chamou a atenção mesmo, eu morei um tempo na Austrália, né? E lá é desse jeito, sabe? Não tem eu não vi essa vaidade, né? Até porque também é uma economia estável, né? E com divisão de rendas, né? Diferente, aí não tem um porquê. Sabe? Sim. Então, igual aqui no Brasil, você parou um cara na caminhonete ali, você já olha ele com outros olhos, né? Um doutor, coisa. E lá não, lá qualquer um pode ter essa caminhonete. Então não tem essa coisa de vaidade. É mais democratizado os bens, né? Então lá a pessoa valoriza pelo que você é, pelos seus atos, né? E não pelo que você tem, né? Pelos bens materiais. Então isso é importantíssimo, sabe? Assim, eu acho fantástico isso e eu procuro trazer isso e passar isso
para todo mundo. E é um orgulho que eu tenho da minha equipe hoje da prefeitura, é justamente esse, né? Meus secretários todos são, sabe, assim, não tem essa vaidade, sabe? Porque senão, se tivesse vaidade, é o que a gente vê em outras prefeituras, em outras administrações, cada secretário querendo ser melhor do que o outro, fica várias prefeituras dentro de uma. Aí não funciona, não é um grupo. Mas aí eu acho que é um mérito muito seu, porque você que passa essa liderança, entendeu? Essa liderança humilde, né? Essa liderança humilde, porque se o meu chefe ele é humilde, como é que eu posso ser vaidoso? Isso dá uma inibida, né, Estevão? Assim, cabe a mim o exemplo, né? Sim, é isso aí. Esse exemplo, igual, por exemplo, vai inaugurar uma obra ali, bota uma placa com o meu nome. Por que só o meu nome? Se for um trabalho de todos, sabe? Eu acho que tinha que ter uma placa com o nome de todos os funcionários, desde o faxineiro, tudo. O estagiário tinha que ter todo, foi participação de todo. Por que tem que ser só o meu nome? É uma formalidade? Eu prefiro não ter, só se você for obrigado. Sim. Se for obrigado pela, né, de repente o programa é obrigado. Se a licitação, se o contrato tem que ter o nome lá da pessoa, aí eu não posso fazer nada, mas é capaz de noite eu ir lá e ainda tirar ela. Mas assim, a vaidade é que atrapalha essa coletividade, entendeu? Meu amigo, eu quero te agradecer esse bate-papo, né? É sempre muito bom te ouvir, né? Como é que a conversa é leve, é solta, né? Dá vontade de ficar aqui a tarde inteira te ouvindo. Te agradeço muito a participação aí, tá joia? A vida do prefeito não é fácil, né, Estevão? Tudo que você relatou aí. Não é fácil, mas ao mesmo tempo, se a gente não encarar e não tentar essas oportunidades, a gente não vai conseguir melhorar, né? Eu te agradeço muito aí a sua participação. E espero que você possa voltar aqui, né, Carol? Numa outra oportunidade. É só convidar. O homem aí tem gabarito para conversar de muita coisa. Não, e eu só, assim, agradecer mais uma vez e pedir desculpa se eu fugir um pouco do tema, né? Não, me prolonguei, na sua visão, prolonguei muito nas respostas, mas não, que é isso mesmo. A língua coça, né? Não tem jeito, né? Muito obrigado, Estevão. Obrigado. Eu que agradeço vocês dois. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu.